E aí, galera, tudo bom? Esse é mais um podcast da Virada, nessa nossa parceria com o MESP, que é o projeto de extensão da Memória e História de Serviço Social em Pernambuco. E nesse nosso novo episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre a centralidade da família na formação de serviço social na década de 40 aqui em Pernambuco, que é, ao mesmo tempo, o título da dissertação da nossa convidada, que é a Angélica. Angélica, que também é assistente social, é historiadora e mestre em serviço social. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre um assunto que é bem importante para a gente refletir, que é a marca do gênero na formação profissional, não só na profissão, mas também do público usuário do serviço social brasileiro. E aí a gente pensa sobre isso e como esse papel e esse perfil feminino da profissão ele é perpassado dentro da nossa história. Não tanto, como falei, na profissão, como no seu público usuário. E como essa questão feminina também é um traço da nossa questão social. Né? Então, para dar início a esse debate, essa conversa, também teremos a presença do professor Adilson, que também vai participar dessa nossa conversa, ele que é o coordenador da extensão. Então, para dar início a essa nossa conversa, eu passo a palavra para a Angélica para ela iniciar, trazendo um pouco daquilo que a gente refletiu na aula online desse nosso módulo e trazer também alguns outros conceitos e alguns outros pontos durante a nossa conversa. Então, Angélica, por favor, pode começar essa, esse diálogo da gente. Vamos continuar um pouco o debate que a gente deu início na aula online. E aqui eu vou poder falar com um pouco mais, com mais tranquilidade e aprofundando um pouco mais o debate. E como, para iniciar, a Antônio já me apresentou, mas quando eu fiz a minha dissertação, que o título é a centralidade da família na formação de serviço social na década de 40 em Pernambuco, eu entrei no mestrado como historiadora e finalizei a minha dissertação no mesmo período também que eu estava finalizando a graduação, também lá na UFPE. Então, a minha trajetória de formação como historiadora e especialista na área de gênero e políticas públicas também pela UFPE foi o que me inquietou a tentar entender o percurso histórico do serviço social em Pernambuco, nesse recorte de gênero. Foi o que me fez pensar e o que fez eu criar e pensar em alguma pesquisa relacionada a isso. A princípio, eu iniciei essa pesquisa com a iniciação científica com a professora Vivian, foi com o PIBIC que eu tive o primeiro contato, o primeiro olhar com algumas pesquisas já feitas, como também com os documentos primários. Eu digo que a debilidade na história regional, ela me inquietou a conhecer essas particularidades e dimensões do processo formativo do serviço social em Pernambuco, porque era um tema muito pouco discutido em sala de aula no período que eu fiz a minha graduação. Estou falando isso dos anos de 2013, 2014, o início da foi a minha monografia que iniciou a pesquisa, onde eu trabalhei, o meu trabalho de conclusão de curso ficou como as pioneiras do Serviço Social de Pernambuco e a marca do gênero na formação profissional. Para a gente debater hoje, que como a dissertação ficaria muito longo para a gente debater e fazer essa leitura, a gente escolheu o capítulo 4 da dissertação para aprofundar a temática. Primeiramente porque no primeiro capítulo eu faço uma contextualização histórica da década de 40, onde a Zélia Gomil já nos trouxe isso na sua aula. O professor Adilson também sempre traz nos encontros. O segundo capítulo é um capítulo que eu trabalho as primeiras escolas do Brasil, do Rio São Paulo. Então, as três primeiras escolas antes daqui de Pernambuco. E é o que eu realmente me debruço sobre essa possibilidade do trabalho na formação profissional aqui no Estado. Então, dentro do capítulo 4, eu trabalho três subitens.
o processo formativo do Serviço Social em Pernambuco e suas particularidades com a primeira instituição do Nordeste. As alunas das turmas da década inicial da escola, que estudando também os aspectos curriculares da instituição de ensino e a prática do serviço social no decênio do seu surgimento. E ao final foi feita uma análise, né, o resultado, assim, uma análise dos problemas sociais reportados às famílias pernambucanas, né, e as ações propostas para garantir o ajustamento social da instituição familiar às necessidades decorrentes do processo de urbanização e industrialização que a capital pernambucana ela vinha acontecendo na capital pernambucana desde a década de 30. Então, essa análise ela foi realizada com base na perspectiva das assistentes sociais que estavam em formação do curso da escola e eram as turmas da década de 40, tendo como fonte primária as monografias dessas assistentes sociais, focando principalmente nas suas. O meu recorte, ele ficou com a década de 40, que é o decênio que traça a emergência e a institucionalização do ensino e da formação profissional em Pernambuco, suscitando esse aparecimento das primeiras assistentes sociais do Estado, as suas atuações na gestão e na docência da escola, como também na intervenção, na parte da atuação, né, sobre os problemas sociais da época, vivenciados pelas famílias, mulheres e crianças pernambucanas das classes proletárias. O recorte de gênero, como o Antônio já destacou, ele foi bem necessário, a discussão da categoria de gênero foi necessária na minha dissertação, porque permitiu compreender essa constituição da formação profissional do serviço social como um espaço predominantemente feminino, como também grande parte do seu público usuário, que antigamente, nesse período que a gente trabalha, se chamava clientela, né, o cliente, se fazia por família, crianças, mulheres, ou demandas relacionadas a elas, né? Eu vou falar um pouco sobre as primeiras turmas da década de 40, as primeiras turmas da escola. A turma da abertura, eu digo que é a turma do 6 de maio de 1940, que é a data de abertura da escola, da aula magna, houveram 23 alunas matriculadas nessa turma, mas somente 15 finalizaram o ano letivo. Houveram algumas dificuldades no decorrer dessa turma, né? Então, assim, as primeiras turmas da década de 40, não só com a turma de abertura, mas algumas até o ano de 46, houveram essas mudanças, essas perdas de alunos devido ao início dessa organização desse curso aqui no estado. Então, as primeiras turmas da década de 40, elas foram compostas por mulheres pioneiras no exercício do serviço social em Pernambuco, que se destacaram principalmente como docentes, como diretoras, como supervisoras, monitoras, e elas se tornaram também assistentes sociais atuantes no estado. A gente sempre fala que o perfil dessas assistentes sociais da década de 40, início da década de 50 também, ela tem sua maioria da classe média, algumas também da classe alta, que eram atuantes como professoras primárias, anteriormente à escola. Então, elas se formavam nas escolas normais, depois com a oportunidade do curso de serviço social ter vindo para a capital pernambucana, elas continuavam a sua formação no ensino superior, no serviço social. E essas alunas, algumas eram filiadas à Ação Católica e outras não eram filiadas à Ação Católica. A gente tem essa ideia, esse resultado devido às monografias. Umas se apresentam como filiadas à Ação Católica, outras não. Então, antes do curso, elas também já tinham desempenhado trabalhos sociais junto às classes operárias da capital pernambucana e também junto a essas famílias. Então, eu sempre gosto de destacar algumas assistentes sociais importantes nesse decorrer histórico, que é Maria de Lourdes Almeida de Moraes e Maria Dolores Cruz Coelho. Elas foram duas assistentes sociais dessa turma inicial
que finalizaram o curso na Escola do Rio de Janeiro por intermédio de um intercâmbio que o diretor Rodolfo Aureliano, juntamente com outros fundadores, pleitearam esse intercâmbio para essas duas alunas finalizarem o curso lá no Instituto Social, creio que o nome é esse, para voltar para o Recife com uma bagagem técnica, uma bagagem acadêmica dessa escola que era a segunda do Brasil, que já vinha desde a década de 30 trabalhando e formando assistentes sociais no Brasil, para trazê-las como formadoras das próximas assistentes sociais de Pernambuco. Então, Maria de Lourdes, ela se tornou a primeira diretora, a assistente social da ESPE, porque o primeiro diretor foi Rodolfo Aureliano e ela se tornou a primeira assistente social, assistente social, no ano de 44, 45, agora eu não me recordo. E ela ocupou esse cargo por 17 anos. Ela ficou nesse cargo até 1961. E tinha Maria Dolores Cruz, também ocupou a vice-diretoria nesse período. E ambas eram docentes da escola, ambas eram assistentes sociais atuantes no Estado, em alguns espaços ocupacionais, enfim. Maria da Glória Andrade Lima, ela foi também da turma inicial, se formando em 1946 e tornando a primeira assistente social formada pela escola. Após 6 anos de cursos, ela entregou o trabalho de conclusão, que era obrigatório para a finalização e a diplomação dessa estudante. Posso dizer que a monografia dela foi intitulada Uma Experiência de Serviço Social junto aos Círculos Operários, que foi um espaço ocupacional, né, um período, e bem já debatido aqui no nosso curso. E Maria da Glória, ela se torna também integrante da escola como professora. Maria Hermina de Lira foi uma aluna de 1943, ela foi bem representativa assim, na escola. Ela passou 4 anos como monitora das turmas iniciais e colaborando sempre com o ensino teórico e prático da Escola de Serviço Social. Tornou-se docente efetiva, também coube no cargo de vice-diretora e ensinou disciplinas específicas do serviço social naquele período, como a disciplina Serviço Social de Menores, porque ela, por ter feito estágio dentro do juizado de menores, ela tinha uma bagagem muito grande. Além de ela estagiar, ela também ficou muito direta no juizado, assim, ela se tornou realmente uma assistente social atuante nessa área, direta no juizado de menores. Né? Então, foi uma disciplina que veio a atender uma demanda do serviço social da época, por isso que tinha essa especialidade. Evani Gomes de Matos Mendonça, também é um nome bem representativo e importante da escola. Ela foi da turma de 46 e se formou em 56. Passou uns 10 anos aí para se formar. Teve cargos também de monitoria, teve cargos de professora. Após a colação de grau, ela se tornou vice-diretora da escola, depois se tornou diretora da escola, que ela ficou no lugar de Maria de Lourdes, após 61. Foi uma diretora que passou o regime militar como diretora dessa escola nesse período, que é bem interessante quando a gente pega o depoimento dela, que tem até no nosso curso, né, na biblioteca do curso. Enfim, então assim, ela era uma docente de disciplinas específicas também. Ela estava relacionada à disciplina de serviço social da família, pois ela declarava ser uma matéria de suma importância para se entender o cliente, a clientela naquele período, né? Que em sua maioria eram mulheres e família da classe proletária. Além dessa disciplina de serviço social da família, tinha umas outras disciplinas que
depois da década de 50, se tornou um regime de cadeiras optativas direcionada ao setor família, que aí englobava economia doméstica, puericultura e diversas outras disciplinas relacionadas à família, por ser o público usuário do serviço social. Como a gente comentou e falei um pouco sobre isso na aula online, o que a gente pode perceber do perfil dessas assistentes sociais que estamos falando e que a gente dialoga tanto? É um perfil de mulheres brancas de classe média, em sua maioria, e que o perfil das usuárias está bem no contraste, né? São mulheres e crianças e jovens de famílias de classe trabalhadora, que residiam em bairros periféricos, como Casa Amarela, que era um bairro novo após a dissolução de alguns mocambos, por ser um terreno na periferia. Então, usuários também eram residentes desses mocambos e do êxodo rural, enfim. Toda essa questão fazia parte da clientela. Então, é um ponto que eu sempre falo bastante, que é esse perfil. Que, apesar do silenciamento das fontes, fica bem notório assim, a distinção de raça aqui quando se descreve o perfil majoritário das ações sociais e o das usuários do serviço social em Pernambuco. O último tópico da minha dissertação, que traz um pouco o aprofundamento dos resultados, traz os problemas sociais das famílias na perspectiva dessas estudantes do serviço social que se encontravam nas turmas da década de 40. Então, essa análise foi realizada com base no entendimento das alunas das turmas de 40, por meio das suas monografias, né? Por meio da análise das suas monografias, que estavam relacionadas ao campo familiar, mulher e a infância. Então, foram monografias que trouxeram em seus títulos palavras-chave relacionadas com família, mulher, criança. E dessa separação, dessa seleção, foram direcionadas 6 TCCs, porque a gente está falando de um mundo de monografias. São mais de 100 e poucas monografias. Então, como é que eu poderia separar para poder fazer essa análise no entendimento das alunas, devido ao curto tempo do mestrado? Então, eu separei por intermédio dessas palavras-chave, que isso se direcionou a 6 TCCs, que incorporaram duas grandes áreas, que era a área da justiça e a área da assistência social. Então, os problemas sociais relacionados à família e mulheres e crianças que estavam intrinsecamente ligados a essas duas áreas. No âmbito judicial, a gente tem os espaços socioocupacionais que essas assistentes sociais elas trabalharam na monografia, foi o juizado de menores, o abrigo provisório feminino, a colônia penal do Bom Pastor. Então, são esses espaços de atuação que as assistentes sociais de informação estiveram. E o serviço social ele se desenvolveu através de desajustamentos relacionados a menores, né, a jovens abandonadas ou em situação de criminalidade, tutela do Estado, e mulheres com divergência com a lei. No serviço social do âmbito da assistência, as monografias do âmbito da assistência, a gente tem como espaço a Agência de Serviço Social Familiar, o posto de puericultura, que tinha uma agência dentro desse posto de puericultura, que ficava num bairro suburbano, que era o bairro de Casa Amarela, a escola do Contonifício da Torre, que era uma área que trabalhava, a assistência social trabalhava com jovens que estavam com alguma dificuldade com a família. Então, era um serviço social inserido sempre nas ações de assistência relacionada à maternidade, à infância, à saúde das mulheres e jovens, a família proletária desenvolvida nos âmbitos tanto educacional como na formação social e moral. Então, a partir da análise desses TCCs, desvelam as formas padrões de atuação do serviço social da época. A gente está falando do serviço social de casos, alguns de grupo,
e que a serviço social atuava na função desse ajustamento das famílias de trabalhadores que não estavam se adequando à nova ordem estabelecida, criando assim conflitos e que possibilitam, os TCCs eles possibilitam a compreensão da prática das alunas sobre o público usuário, que era taxado de desajustado, para se passar por um novo reajustamento em relação à sociedade vigente, que tinha como objetivo o controle social. Então, a gente pode dizer que a centralidade da intervenção se deu na família, visto porque ela era vista como a instituição mais importante da sociedade, tornando-se o ponto central do entendimento dos problemas sociais, pois era na família que germinava os desajustamentos, ao mesmo tempo que era por ela que poderia existir a regeneração social desses indivíduos. Esse era o época. Valeu, Angélica. É, eu gosto muito assim, dessa tua forma de expor e desse tema trazido nessa exposição, porque ele vem trazer um tema que ele ainda é muito atual, né, se a gente parar para pensar, porque o nosso perfil profissional não mudou, né, é majoritariamente feminino, e também as, digamos, obrigações, entre aspas, colocadas a esse papel feminino na sociedade capitalista, ele ainda também não mudou, não é? É essa função do cuidado e dessa reprodução das relações sociais não remuneradas, elas também ainda vão incidir sobre a categoria de serviço social. E, e aí, pensando nisso, né, a gente vai trazer alguns elementos para debate, e aí tanto para ti quanto para Adilson, né, para ele também entrar na conversa, aí a gente trazer um pouquinho sobre essa categoria do gênero e o serviço social. E eu sei que também na tua monografia e na dissertação dialogasse com autores e autoras que vêm trazendo esse tema, né? E de como, e aí fica a pergunta de como esses autores e essas autoras te ajudaram nessa trajetória e o que eles trouxeram, né? Porque eu sei que dialoga com Cisne, com a própria Yamamoto e Raul de Carvalho no tema, no livro deles também, e outras autores e autoras. Então, fica esse questionamento para a gente iniciar essa segunda parte do nosso diálogo. Sim, Antônio, dentro da monografia, como da dissertação principalmente, eu construí uma discussão teórica, né, acerca do gênero na formação profissional e no público usuário do serviço social do Brasil, porque é perceptível o serviço social como uma profissão predominantemente de mulheres, e devido a isso se faz necessário esses estudos com autores e autoras que trazem um debate sobre a categoria de gênero e o surgimento do serviço social no Brasil. Então, eu trabalhei, como você falou, com a Mirla Cisne, trabalhei no livro dela chamado Gênero, Divisão Sexual do Trabalho e Serviço Social. Um outro livro, um pouco mais recente, que é da Biblioteca Básica do Serviço Social, que ela trabalhou juntamente com Silvana Mara Santos, que se chama Feminismo, Diversidade Sexual e Serviço Social, onde ela traz esse debate, elas trazem esse debate muito interessante. Também trabalhei com uma historiadora chamada Susan Bess, que o livro dela se chama Modernizando a Desigualdade, Reestruturação da Ideologia de Gênero no Brasil, de 1914 a 1940. É um livro assim que eu sou apaixonada desde a história. Trabalhei com Souza e Veloso, um livro também que traz o seu título Gênero e Serviço Social, Desafios de uma Abordagem Crítica. São autores marxistas e formados no serviço social, são professores. Também gosto muito de Torres, no trabalho dela, As Primeiras Damas e Assistência Social, Relações de Gênero e Poder. É um texto de 2002. Apesar de ser 2002, é um texto bem atual, gosto muito dele. E a partir daí eu comecei a fazer essas leituras e um entendimento bem interessante. Assim. Quando Mirla Santos elas falam muito sobre
elas pontuam a presença marcante de mulheres na composição da categoria profissional, bem como no seu público usuário, ele não é algo apenas importante para ser analisado, mas sim indispensável para o entendimento do significado sócio-histórico e ideopolítico do serviço social, ao passo que constitui como um dos selos da identidade profissional, né? Então, assim, o serviço social ele tinha por objetivo o controle da classe trabalhadora nesse período que a gente está trabalhando e que se daria por intermédio da família, mais especificamente por meio da mulher, que era o público-alvo mais procurado para a prática da intervenção das assistentes sociais, e se buscava assim intervir sobre a família da classe operária, utilizando-se da mulher como um instrumento privilegiado de reprodução do controle social, já que esta possuía os valores que desejavam veicular junto às famílias. Harmonizadora do lar, educadora dos filhos, os filhos que seriam cidadãos e os futuros trabalhadores que têm que estar sabios para continuar com essas relações. Gosto muito quando Bessie ela fala que a profissão de assistente social no Brasil surgiu como uma extensão de programas de ação social da igreja, mas foram os órgãos do governo que gradativamente se tornaram os maiores empregadores dessas assistentes sociais, onde atribuiu funções de investigar, de monitorar as condições de vida da população pobre. Ou seja, nesse período elas se tornaram esse tipo de soldadinho, podemos dizer assim, de Estado, né? Ela continua também falando sobre que as assistentes sociais elas centravam-se na educação, na assistência às mulheres pobres, na tentativa de impedir a desorganização e o desmoronamento de suas famílias. Para esse fim, ofereciam às donas de casa cursos de economia doméstica, criação dos filhos, moralidade familiar, questão de creche, educação moral para as crianças, e visitas domiciliares aconteciam de forma sempre, assim, era uma prática, né? Com o intuito de adentrar a essa família, adentrar essa casa para resolver os problemas da família, né? E observar até também a questão dos padrões de limpeza dessa classe. Então, isso nos faz considerar que a prática do serviço social, nas intervenções das assistentes sociais, diante de demandas decorrentes dos problemas sociais, ela elabora um duplo viés, tanto para o profissional como para o público usuário das políticas, né? Que são essas mulheres da classe proletária. E que é exigido dessas mulheres a execução de papéis determinados socialmente, de caráter biologizante, como se o fato de nascer mulher já implicasse na obrigatoriedade de determinadas funções, né, e qualidades a serem desempenhadas naturalmente. Então, as usuárias elas recorriam aos serviços das assistentes sociais e essas profissionais elas direcionavam a responsabilidade dos problemas sociais para a família, especificamente para a figura da mãe, que era incumbida do bem-estar, do cuidado, do equilíbrio da instituição familiar e da saudade da sociedade. Por quê? Porque o homem ele era o a pessoa que ia prover sua família, então ele estaria fora do lar. Então quem estaria nessa harmonização era a mulher, que era onde estava o privado, né? Então a presença predominantemente de mulheres no serviço social brasileiro é uma manifestação de gênero, né? Uma expressão de determinado padrão de organização social. E aí eu venho passar a palavra para Dilson, dentro dessa mesma lógica de pergunta, né? Dessa relação entre a categoria de serviço social e essa relação com o gênero. E aí trazendo também uma perspectiva do que a Angélica estava falando, que é sobre essa ligação dialética, porque ao mesmo tempo em que a profissão ia requerer das mulheres ficar em casa, de trabalhar domesticamente, dentro dessas relações intrafamiliares, ao mesmo tempo eram mulheres que estavam se colocando no mercado de trabalho. Então tem essa dupla relação, né? De ao mesmo tempo, num discurso, você colocar para essa população alvo do serviço social que elas devem ficar em casa, que a mulher é dona do lar e não sei o quê. Ao mesmo tempo tem esse diálogo com essas usuárias. Então eu
passo para a tua palavra, Adilson, para a gente refletir um pouco sobre esse movimento. Ok, agradeço aí, Antônio, Angélica. Em relação a esse tema, né, a essa determinação da história do serviço social, eu teria pelo menos algumas considerações a partir daquilo que a gente tem encontrado no estudo da história desse processo aí dos anos 40, 50, o acompanhamento que a gente tem feito dessas trajetórias, né, a partir da documentação e tudo. E o que é que nos coloca para refletir e para capturar essas contradições colocadas na condição das mulheres, né? Então eu teria só algumas considerações para isso. Por exemplo, tem uma determinação fundamental sobre a natureza contraditória do capitalismo, que ele, na medida que ele vai se afirmando, não é, ele vai também produzindo os seus próprios limites e os seus próprios entraves. Essa é uma característica básica e fundamental desse modo de produção. Né? Ele cria as próprias barreiras para a sua autoexpansão e para a sua reprodução ampliada. E essa é uma discussão básica para a análise do capitalismo e da sua reprodução. O que é que isso significa para esse tema das mulheres? Ou da condição do papel das mulheres dentro da divisão do trabalho, né? O que a gente observa a gente pode identificar várias contradições que são enfrentadas por essas mulheres no processo de transformação capitalista do Brasil a partir dos anos 50. Então, e principalmente, assim, do ponto de vista da base social desse processo, o que a gente tem são os deslocamentos provocados pelos papéis das mulheres, pela organização da família, com a afirmação da fase monopolista do capitalismo no Brasil, que vai se desdobrar no final dos anos 50 e recebe a sua conformação com a ditadura, né? O que acontece nesse processo que vai colocar contradições e deslocamentos para essas mulheres? Eu acho que tem pelo menos umas 4 pontos que seriam legais assim a gente trazer para refletir. Por exemplo, o que vai acontecer quando há esse choque de modernização capitalista cada vez mais assim, absorvente, né, nas relações sociais? De cara, isso já acontece já no contexto das guerras mundiais, onde as mulheres vão se tornando uma força de trabalho muito importante na indústria bélica armamentista. A gente tem toda uma história sobre o papel das mulheres nas fábricas, né, no processo da guerra, que elas tiveram a função de operárias assim massivamente. Mas, enfim, a partir desse momento, a gente vai ver a inscrição muito grande das mulheres, da pequena burguesia urbana e rural, e da oligarquia agrária do Nordeste nos circuitos do trabalho assalariado. Isso é um processo histórico que o capitalismo provoca. A gente está falando dessa marca de classe porque as mulheres das classes operárias e da massa camponesa sempre trabalharam, né, sempre dividiram os seus papéis as suas funções dentro da família com o trabalho operário ou agrícola. Mas um choque muito importante que vai acontecer é que essa pequena burguesia urbana e rural e as mulheres da oligarquia agrária vão sendo jogadas cada vez mais para os circuitos do trabalho assalariado. Então, só falar isso, a gente já pensa assim, o que é que isso mexe, né, na reprodução desse perfil que se constrói a partir das expectativas para essas mulheres. E tem um conjunto de desdobramentos isso. Uma outra determinação desse processo é que, por causa disso, e por causa desse processo de assalariamento ampliado, né, amplificado,
que o capitalismo monopolista vai colocar para essa pequena burguesia urbano-rural, e por causa também da dinâmica Ela deu 24 horas pra gente fazer e deu 17 questões. Tô acelerada das transformações econômicas e políticas, essas mulheres elas vão também sendo impelidas a assumir papéis organizativos e políticos públicos nas instituições políticas e estatais. Isso também é uma coisa nova, né? Porque normalmente os homens eram que estavam sempre colocados para esses papéis no plano da direção política administrativa do Estado e das organizações, mesmo as organizações assistenciais, as direções eram, né, tradicionalmente masculinas, da hierarquia católica principalmente, as mulheres faziam o trabalho de campo ali, e isso também vai começando a mudar, porque essas mulheres, para poder afirmar a profissionalização dessas suas atividades assalariadas, elas precisavam ocupar os espaços que o Estado colocava como exigência para a cidadania desse trabalho. O que significa isso? Por reconhecimento desse direito, elas precisavam se sindicalizar, né? Então, quando isso ocorre, elas precisam criar sindicatos, elas precisam protagonizar direções sindicais, elas precisam construir associações profissionais e elas precisam entrar em campo, enfrentando a negociação com o Estado e com as organizações políticas para poder afirmar essa condição profissional da condição profissional dessas suas atividades assalariadas. Então, isso é um exemplo, né? Ao mesmo tempo, elas têm que, no plano sindical, mas também no plano imediatamente fiscalizador dos órgãos corporativos da profissão, elas precisaram, a partir de então, para a profissão funcionar, atuarem nos conselhos, por exemplo, do Serviço Social, né, no Conselho Federal de Serviço Social, no Conselho Regional, e começaram a ter que se projetar para essa cena organizativa. Isso é uma coisa nova que aparece. Um terceiro elemento, que aí já começa a aparecer assim, mais diretamente as contradições, é que isso vai ser feito, né? Essas mulheres vão sendo projetadas para esses campos novos de papéis dentro da divisão do trabalho, da organização da sociedade, mas isso acontece sendo mantidas as expectativas e papéis reprodutivos tradicionais. Então, nesse novo circuito, a gente observa que há uma inserção desigual na hierarquia da divisão do trabalho e também nas funcionalidades e nos papéis que esse trabalho ia desenvolver, e também nas condições salariais. Então, a gente observa nesse momento, por exemplo, a partir do momento que começa a se construir um movimento corporativo, e inclusive pré-sindical, que essas mulheres vão atuar, as primeiras plataformas de luta ali, corporativa e sindical, é em torno, por exemplo, do salário desigual entre, por exemplo, as assistentes sociais, enfermeiras, nutricionistas, que tinham um nível superior, universitário, mas não recebiam o mesmo salário que o nível superior de médicos, advogados, etc., dentro das mesmas repartições. Então, isso é um exemplo, assim, um sinal, né, que marca como essa inserção no circuito assalariado se deu reproduzindo uma hierarquização da condição da mulher ali de acesso ao seu salário, à sua remuneração, a remuneração da sua força de trabalho. Isso é um exemplo só, mas a gente poderia mencionar outros, né? Quer dizer, mesmo quando elas se projetam como profissionais, reconhecidas pelo Estado, etc., a leitura que se faz pública, na opinião pública, na mídia, nas próprias instituições, é que é uma espécie de um trato vocacional para essas profissões. Então,
se a gente pega mesmo a mídia que divulga informações sobre o serviço social na década de 60, 70 inclusive, a gente percebe claramente ali uma tentativa de associar aquela profissão com uma vocação feminina, de cuidado com a família, com o lar, mesmo já na década de 70. Então, e para fechar, esses pontos que eu queria mencionar desse tema, que qual é o impacto, acho que uma transformação importante que ocorre, né, quando há, a partir da década de 70, principalmente, um desgarramento da orientação e da hierarquia católica que ocorre em relação a essas mulheres, né? Quer dizer, até a década de 60, claramente essas pessoas, essas mulheres que estavam alimentando os quadros de serviço social, elas estavam vinculadas massivamente ao movimento católico, né? A juventude universitária católica, a juventude operária católica, a ação católica, etc. E esse desgarramento vai acontecer principalmente ali a partir da década de 70. E isso muda, assim, abre um rol de possibilidades, né, dessas mulheres se movimentarem de forma diferente na sociedade. Um outro que é essa contradição, o aprofundamento da alienação assalariada. E isso leva a que exista um reconhecimento e uma afirmação da experiência do trabalho assalariado e uma atração dessas mulheres, eu acho que principalmente a geração que inicia na profissão na década de 70 e que vai alcançar uma maturidade profissional em 80, uma atração dessa geração pelo movimento operário e popular. Então, a gente vai observar, nesse caso, né, uma característica dentro desse desdobramento da trajetória profissional, uma radicalização de quadros do serviço social, política, no sentido da ligação desses quadros corporativos, né, do serviço social com o movimento dos trabalhadores e com o movimento mais amplo da luta de classes. Se a gente pegar esse processo inteiro que eu mencionei desde o início, a gente vai observando, né, como o capitalismo vai transformando as expectativas e a funcionalidade, os papéis que as mulheres têm na reprodução da sociedade, ao mesmo tempo que vai constituindo essas mulheres como uma força potencialmente em conflito com o capitalismo, né? Mas aí, nesse processo, a gente vai observando como ele tenta também absorver, assimilar de forma desigual isso, para tentar amplificar sua reprodução. E no capitalismo brasileiro isso significa uma perpetuação de perspectivas assim bastante tradicionais e arcaicas, né, da mulher até hoje, inclusive. Hoje mais claramente assim se acirrando. Mas enfim, eu queria só fazer essa observação geral, né, para a gente pensar essas mulheres na história e como os destinos, né, vão estar ali sendo soldados, sendo projetados no terreno da transformação econômica e das lutas de classe no país. Valeu, Adilson. Foi muito bom essa exposição, porque ela vem abrir espaço exatamente para o nosso próximo tópico, né, dessa conversa aqui contigo e com a Angélica, que vem trazer, não é, uma perspectiva que a Angélica aborda na sua dissertação, que são os problemas sociais das famílias na perspectiva das estudantes de serviço social nas turmas de 1940. E aí, eu sei que nessa dissertação tu traz esse papel da família e esse espaço que vai ser, digamos, um locus privilegiado dessa atuação profissional nessa década de 40, a família e em particular esse papel do gênero feminino. E como
não é, dentro desse modo, as estudantes vão trazer essas vivências. E aí eu sei que tem dois assim blocos dentro da dissertação que traz tanto as experiências dentro do judiciário quanto na assistência. E aí, se tu pudesse abordar um pouco mais sobre esse caráter dentro da monografia e da dissertação, né? Corrigindo, seria bem interessante, Angélica. Ok, Antônio, é um aprofundamento, né, em relação aos resultados. Nesse subtópico que você falou, os problemas sociais das famílias na perspectiva das estudantes de serviço social da turma de 40, das turmas, né, consistia em analisar esses problemas sociais das famílias pernambucanas a partir da perspectiva das estudantes das primeiras turmas, por intermédio da monografia delas. Então, a monografia era entendida, né, como uma narrativa da experiência de estágio final dessas assistentes sociais que estavam no final do curso, que sistematizavam a prática da profissão, os métodos empregados na sua prática e o propósito de apontar alguns problemas, né, demandas e enfim, ou então até resultados obtidos com base nessa vivência dos casos que elas encontravam. Como você falou, foi dividido em duas grandes áreas, a área da assistência e o campo da justiça, que se delineou em três TCCs de cada. Eu vou iniciar abordando um pouco sobre o âmbito judicial, onde tivemos 3 monografias de 3 assistentes sociais em formação. A primeira é Maria Hermínia de Lira, que foi uma das assistentes sociais atuantes na profissão, como também docente da escola, né? Foi bem atuante na formação também. Então, ela foi discente da classe de 43 e elaborou uma monografia intitulada Uma Experiência de Serviço Social junto ao Abrigo Provisório Feminino do Juizado Privativo de Menores Abandonados e Delinquentes do Recife. Foi um relato de uma experiência vivida dela a partir de 46, como eu já tinha trazido no início do primeiro bloco, que ela experienciou o juizado a partir do seu estágio e depois se tornou assistente social efetiva do juizado. Então, ela fez a sua monografia dentro da vivência do juizado privativo de menores, mas, no entanto, ela só entregou o trabalho de dissertação em 54. A sua diplomação só aconteceu em 54. Então, ela, dentro do juizado, ela trabalhou diretamente com jovens moças, né, na tentativa de torná-las aptas para retornar ao convívio da sociedade. Então, ela trabalhou diretamente com as meninas desse abrigo, é um abrigo provisório que fazia parte do juizado, ele ficava em prédio anexo ao juizado, que fica ali na Fernandes Vieira até hoje. Então, era um bloco em anexo, era um prédio em anexo, onde se tinha esse abrigo. Tinha tanto o abrigo feminino como o abrigo masculino, mas a Lira, ela trabalhou especificamente no abrigo feminino, diretamente com essas jovens moças, na tentativa de torná-las aptas para retornar ao convívio da sociedade. Então, o motivo da fundação foi causado principalmente por essas jovens que se encontravam na rua em situação de desamparo, de criminalidade. E na perspectiva de Lira, a família era tida como responsável pelo desenvolvimento educacional e físico dos seus filhos até atingir a idade adulta. Né? Seria assim a função natural da família. Quando não acontecia esse tipo de situação, ocorreria o desajustamento dessas jovens, que na perspectiva dela eram as suas clientes, né? o público usuário da Lira. Essas jovens que passavam por desajustamento devido à irresponsabilidade da família, podemos dizer. Isso no pensamento da assistência social da década de 40. Então, a preocupação estaria na manutenção da integridade familiar, né, como vista como uma célula máter da sociedade. Então, era ajustar essas jovens para retornar ao convívio da sociedade,
retornar ao convívio da família em prol de uma ordem, né? Uma ordem social. E produziu um TCC que tinha como título A Influência da Desintegração da Família no Desajustamento de Menores. A gente já vê um título bem sugestivo para o tema, né? Para o desenvolver desse olhar, dessas assistências sociais desse período. Então, o próprio título da Liette já traz essa desintegração como se fosse uma responsabilidade familiar. Então, a perspectiva de Liette, na sua monografia, ela constata que a grande incidência de desajustamentos de menores era motivada pela desintegração familiar, onde o serviço social ele reconhecia na família o responsável, né, a responsável pelo agravamento de desajustamento das crianças. Então, ela dentro da... como é que eu posso dizer? Eu esqueci de falar que essa experiência dela aconteceu também no juizado privativo de menores. Não dentro do abrigo, mas dentro dos próprios casos que chegavam no juizado, dos casos sociais, chamavam assim, que chegavam no juizado para ser resolvido, para elas fazerem o diagnóstico, enfim. Então, o público era esses menores em acompanhamentos. Os menores em acompanhamentos, e ela via a constatação a incidência do desajustamento motivada pela desintegração familiar. Acontecia isso, se tinha isso no diagnóstico social dela. Então, eu vou ler uma partezinha que ela coloca no texto dela, que ela diz que, conforme o pensamento doutrinário do período, Liette, ela avalia que os filhos, eles devem ser educados pelos pais, assim, era a missão educativa, cabia aos pais. É a tarefa que deve ser iniciada desde cedo, para que as crianças de hoje estejam aptas a serem bons amanhã. Bons pais amanhã. Ela termina assim, essa frase. Então, ou seja, estaria na família, como instituição social, a responsabilidade de manutenção da prole, né? No qual o pai é provedor, chefe da família, a mãe é educadora e responsável pelo lar, harmonizadora, né? Do privado, né? O espaço privado é da mulher. E os filhos são os futuros trabalhadores que devem estar sadios e aptos à continuação desse controle social. Então, Liette, ela entendia como causas que originavam essa desagregação das famílias, o abandono do chefe da família, a dissolução do casamento, como eu trouxe na aula online, eram assistentes sociais que estavam ligados também a essa organização desse casamento, como é que eu digo, social, esse casamento pela igreja, o casamento padrão, então, sair do concubinado. Então, essa dissolução de casamento, o abandono desse chefe da família, essa relação de concubinato, isso aconteceria os desajustamentos nos filhos, né? É como se fosse uma falta de formação moral dos pais. Estava totalmente ligada à educação. E isso seria bem danoso aos filhos. Ela também traz na sua monografia casos de menores em acompanhamento pelo Serviço Social do Juizado para expor que seus problemas sociais estavam implicados no desamparo dos pais e na incapacidade de desempenhar essa missão nessa missão educacional de sua prole, assim. Ela sempre pontua isso como sua perspectiva, né? Maria Vanilda de Oliveira, que é a terceira assistente social em formação, no qual eu trabalhei com a monografia, ela foi discente da turma de 43, ela foi autora da monografia denominada Contribuição de uma Assistente Social Religiosa de Nossa Senhora de Caridade do Bom Pastor em favor da mulher delinquente. É bem interessante esse título, porque está relacionada a uma assistente social em formação que era noviça. No decorrer da leitura, a gente percebe que ela ainda é noviça na sua formação como assistente social. E é um estágio que ela fez, que ela
desempenhou dentro da colônia penal de mulheres do Bom Pastor, no final da década de 40. Então, essa assistente social ela trabalhava com mulheres também, com mulheres que passavam por divergências com a lei. Ela sai relatando quais eram essas divergências, vai de furto, roubo, até de assassinato. E ela trabalha diretamente com entrevistas, assim. Então, assim, na perspectiva dela, a assistente social, ela estava envolvida com atividades que estimulassem a formação moral e cívica dessas mulheres presas. E que o serviço social, ele tinha como uma tarefa normativa, está baseado nessa reaproximação da prisioneira com os membros de sua família, pois julgava importante e necessário a tentativa de readaptar essa delinquente à sociedade após o período da colônia, após o período do encarceramento, né? Então, é como se dentro do encarceramento ela fosse se reajustar por intermédio desse contato, dessa ligação com a família. E eu posso falar também que a gente pode perceber assim, que o Serviço Social em Pernambuco na área da justiça ele se desenvolveu através desses desajustamentos sociais relacionados aos menores, crianças e adolescentes abandonadas em situação de criminalidade, sob tutela do juizado, as mulheres com divergência de lei, na sua maioria na legislação penal. No âmbito, a maioria das experiências foram direcionadas pela técnica do Serviço Social de Casos, né, que sente a sua preocupação em estudar a personalidade do cliente, ou seja, o trabalho norteado por esse método tem como objetivo conseguir o ajustamento do usuário por meio de novas atividades e comportamentos. O âmbito da assistência, dentro das monografias, nessa perspectiva das assistentes sociais, também foram três monografias. A primeira é a da Ariete Souza de Oliveira, que é uma monografia riquíssima. Ela foi da turma inicial da escola, infelizmente só terminou depois de 10 anos devido às dificuldades de finalização do curso. E a Ariete, ela também se tornou ela se tornou supervisora da LBA para a escola. Ela era supervisora quando ela se formou para as assistentes sociais que estavam em formação em estágio na LBA. Eu gosto de lembrar isso. E o título do TCC de Ariete é uma experiência de serviço social junto ao setor de assistência à família da Legião Brasileira de Assistência, que era a Comissão Estadual de Pernambuco, era onde a LBA ela atuava aqui em Pernambuco, era dentro dessa comissão estadual, onde a Ariete se tornou a primeira assistente social dessa comissão aqui. Então, na perspectiva de Ariete, primeiramente ela trabalhava qual tipo de usuário da Ariete, majoritariamente do serviço social. Era mulheres e mães de famílias de classe proletária que era identificada causas de desajustamento, principalmente por adoecimento e afastamento ou morte do chefe familiar. Então, essas mães, essas mulheres, elas iam ao encontro da agência para pedir ajuda, e, enfim. Então, era um público usuário de classe trabalhadora que tinha os chefes de famílias em situação de desemprego, conflito com patrões ou situações de doença. Aqui a gente viu muito casos de indivíduos que veio do êxodo rural, indivíduos que foram provenientes dos mocambos, enfim. Então, o objetivo da assistente social, né, o objetivo da Ariete era encontrar a causa dos desajustamentos e procurar uma solução para os problemas daquelas pessoas que não fossem capazes de resolver sozinha seus problemas. E com isso chegar ao reajustamento, que para a época significava a adaptação à vida cotidiana, a partir do conhecimento da realidade social em seus problemas, limitações e em seus recursos e possibilidades. Isso são palavras da própria Ariete. Maria Dolaide Augusto Lima é a segunda assistente social em formação que eu trago no âmbito da assistência.
onde ela foi assistente social da turma de 47, que publicou um trabalho final intitulado Tentativa de Aplicação do Método do Serviço Social de Grupo no Posto de Puericultura. Esse posto de puericultura, ele ficava em Casa Amarela, e dentro do posto de puericultura se tinha uma agência de serviço social, uma agência de serviço social familiar, como a de Ariete, por exemplo. Mas aqui para trabalhar diretamente com mães, né, ou com mulheres que estavam gestantes. E o serviço social de grupo era o método usado por ela, né? Então, assim, o objetivo de Aide, ela deixa bem claro na monografia que a finalidade era de prestar uma assistência social e educativa às gestantes que estavam matriculadas no serviço de pré-natal daquele posto. Então, com a utilização também das técnicas do serviço social de casos, no tratamento das mulheres grávidas ou com filhos nascidos. Então, ela trabalhou diretamente com esse público usuário, né? E sempre tinha esse objetivo de uma assistência educativa mais ampla junto às gestantes, né? Na proteção dessa maternidade, na proteção dessa criança como futuro trabalhador sadio e apto, né? Que esse era o objetivo, que aí elas penetravam na intimidade dos lares dessas mulheres, fazendo trabalhos educativos, tendo conhecimento da vida das usuárias, do chefe familiar, tornando-se confidente. Ela coloca até assim, que ela se torna confidente, privilegiada e conselheira, sempre acatada por essa mulher, por essas mulheres da classe trabalhadora. Então, sempre foi um trabalho relacionado à educação. A última monografia que eu trabalhei foi a de Maria Amália Loureiro Araújo, que ela foi uma discente da turma de 46, que produziu um trabalho de conclusão de curso relacionado, tinha o título Serviço Social de Grupo junto a adolescentes de um bairro operário. Ela trabalhava nesse bairro operário, que era uma escola de uma fábrica, do Cotonifício da Torre. Então, a escola que os filhos dos proletários, os filhos dessa vila estudavam. Então, ela trabalhava diretamente na assistência educacional de jovens moças, assim, que estavam na sua adolescência. Então, ela trabalhava com a perspectiva de serviço social de grupo, fazendo algum tipo fazendo trabalhos com essas jovens que estavam com conflitos com as famílias, com a dissolução de algumas famílias e conflitos, enfim. Ela disse que ela atuou sempre como um instrumento de ligação entre as adolescentes e sua família, no sentido de realizar uma assistência educacional, uma assistência relacionada à formação social da classe operária, visando essa harmonização dos possíveis conflitos peculiares que aconteciam na adolescência. Então, sempre relacionado a essa ideologia, né? Voltada à individualização, à naturalização dos problemas sociais, à psicologização, que o confessionário doutrinário muito presente ainda no final de 40. Enfim, é basicamente aquilo que eu já venho dizendo, né? Que a centralidade da intervenção se deu na família, visto como uma instituição mais importante da sociedade, tornando-se como ponto central do entendimento dos problemas sociais da época, né? Então, na perspectiva das estudantes, germinava os desajustamentos na família, ao mesmo tempo que poderia ter a regeneração dela pela própria família também, né? Então, é basicamente isso, Antônio. Arrasou, Angélica. Ficou muito bom essa exposição sobre esse tópico, e ele traz bem, né, os elementos que se apresentam dessa década e que são característicos também desse processo do fazer profissional na década de 40 e também na década de 50. E aí, para a gente fechar essa nossa conversa, esse nosso episódio, eu venho trazer um último questionamento que é para a gente pensar um pouquinho de quais são os espaços, que ainda ficam abertos
para pesquisa nessa temática. Quais os caminhos que ainda possam ser percorridos para os estudos e os aprofundamentos sobre essa questão de serviço social e seu traço feminino ou essa marca de gênero na profissão. E aí, para a gente inverter um pouquinho a ordem, começa por Adilson e aí depois vem para a Angélica para a gente fechar, e ela faz as considerações finais e a gente fecha esse nosso episódio. Antônio, eu acho assim que o que o que eu acho que a gente seria muito interessante, né, da gente aprofundar, desenvolver. A gente tem uma necessidade ainda muito grande de desenvolver, eu acredito, fortalecer a discussão sobre a dimensão principalmente organizativa e política dessa história, né? Talvez dentro da literatura que a gente está tendo acesso agora, talvez seja a dimensão mais frágil ainda, mais assim reduzida em termos da quantidade de estudos, né, de esforços de interpretação, de leitura histórica. Por exemplo, a partir da década de 40, finais de 40, buscando conquistar, não é, a regulamentação da profissão, a uniformização do ensino, as professoras, as assistentes sociais das primeiras escolas começam a se organizar em entidades. Então a gente vai ter o surgimento em entidades nacionais, né, construídas desde das escolas no Brasil e das profissionais no Brasil para conquistar algumas condições de institucionalização. Então a gente, a partir do meados de 50, de 40, a gente tem a criação da ABS, né, que é a Associação Brasileira de Escola de Serviço Social, junto com a ABS também a ABAS, que é a Associação Brasileira de Associação, voltada para frente ali mais do ensino, a outra voltada para frente mais da organização corporativa, da divulgação da profissão, da conquista da institucionalização, da regulamentação, etc. E a partir daí a gente começa uma história no serviço social, que é a história da organização política e corporativa. E na sequência, nos anos 60, no final dos anos 50, a gente já tem os primeiros sindicatos sendo formados, as associações profissionais que são pré-sindicais. A gente tem, ao lado desse esforço organizativo, também a história do movimento estudantil, de serviço social, que embora fosse no início quase como um apêndice das escolas e da organização católica, mas mesmo assim representou uma organização, uma busca de organização e e determinação do corpo estudantil sobre seus processos, né, de ensino e de participação na vida pública. E aí avançou e tem toda uma história. Esse tipo por exemplo, de dimensão me parece assim muito rarefeita a bibliografia a respeito. Seria muito interessante aprofundar isso. Da mesma forma como outras dimensões que a gente está sentindo muita necessidade de conhecer, né? A questão da mulher nesse processo, a participação dela na cena política, a gente sente necessidade de ter mais informações. Também, assim como como é que a dimensão racial atravessa isso também. Isso é uma coisa assim muito necessária e urgente da gente explorar, desenvolver, e provavelmente vai ser a que a gente vai ter as maiores dificuldades quando for fazer a pesquisa histórica mais assim remota, né, das décadas mais primitivas de organização da profissão, porque a história
desses segmentos, dessas massas exploradas que constituíam a força de trabalho no Brasil, não é? Com a sua marca racial, ela não é documentada, ou ela é silenciada nos documentos, ou seus documentos históricos que eles próprios criam, né? As próprias massas em luta na sua pertença cultural cria, é também apagado, eliminado como documento histórico, né? Nas suas culturas orais, e o que aparece é também perseguido. Isso foi a história da perseguição negra e das religiões negras no Estado Novo, na ditadura. Então vai ser muito difícil, eu acho, mas assim, é extremamente urgente para a gente compor de fato a síntese de determinações que é essa trajetória, essa história. Eu estou falando só algumas assim que eu visualizo mais urgentes, mas certamente, né, tem um manancial aí de possibilidades. E aí eu replico a pergunta para a Angélica para saber dela, né, quais são os caminhos que ela vê como possibilidade para essa pesquisa e para essa temática do serviço social e essa relação com o gênero. Quais são os horizontes possíveis para essa temática, Angélica? Nossa, o professor Adilson, ele conseguiu englobar todo o pensamento, apesar de não se limitar só ao que ele falou, né? Mas assim, eu senti essa limitação até no meu próprio trabalho, né? Uma limitação, infelizmente, de tempo e de demarcação mesmo de alguns temas. Então, eu não consegui fazer essa relação da questão racial, né? Que foi tão visível, apesar do silenciamento das fontes, como eu já falei, como o professor sempre aborda também, a gente percebe quais são os perfis, né, dessas mulheres, quem são essas mulheres. Então, sempre são mulheres brancas questionando a vida das mulheres negras. A fonte ela não diz, mas quando ela fala fica bem destacado, como eu comentei até na sala online, de uma fonte que nos traz isso, né? Um destaque de uma usuária, de uma cliente da época que era branca dos olhos azuis. Então aquilo despertou na assistência social destacar isso quando estava fazendo um diagnóstico social, coisa que nos outros casos sociais ela não destacou. Por quê? Porque na sua maioria a gente já percebe qual era a cor de pele daquela mulher, enfim, todos os traços, né? Então, desvendar esses condicionantes, essas contradições da realidade de serem mulheres brancas como assistentes sociais formadas pela escola, atuando sobre a vida de mulheres negras e seus filhos e filhas, é uma temática muito importante, assim, eu acho, de se aprofundar na temática, apesar de os documentos não serem tão visíveis, mas tem como serem lidos, sim. E aprofundar também, né, a participação dessas assistentes sociais em outras décadas, como o professor Adilson já pontuou, em décadas que tem um contexto histórico bem conflitante, a gente está falando da ditadura, enfim. Então, perceber o protagonismo das mulheres, né, das assistentes sociais, nos recortes, né, dos recortes de décadas, nos recortes temporais, eu acho bem interessante não ficar somente com o início, fazer realmente um percurso histórico do protagonismo das assistentes sociais em Pernambuco. É legal, é interessante, assim, tem esse pensamento ainda. Obrigado, gente. Esse foi um episódio muito bom. Assim, a gente trouxe muitos detalhes e muita riqueza, assim, sobre o tema e sobre esse assunto, que avalio como muito necessário na nossa discussão para a formação do serviço social, do assistente social, da assistente social, de compreender essa centralidade tanto da família e também dessa marca do gênero
dentro do âmbito profissional e também dos usuários e das usuárias dos nossos serviços. Então, agradeço muito a presença do professor Adilson, a presença de Angélica, né, que trouxe um pouco e alguns detalhes importantíssimos da sua dissertação e da sua monografia e dos seus estudos. E a gente vai ficando por aqui nesse episódio, lembrando sempre dos recadinhos finais, né, de acessar o site do MESP. Lá tem muito documento, muita documentação histórica que vocês podem acessar, né, para ampliar esses estudos e já a partir dessas dicas aqui de aprofundamento da questão do gênero no serviço social. Aproveita lá, procura material, pede informação, que sempre tem coisa boa. E também procurar ouvir os nossos podcasts, os episódios anteriores e acompanhar as nossas produções. Ficamos por aqui, até a próxima, valeu!